Boa tarde. Iremos falar sobre a família do nitrogênio, ou a família 5A. O nosso grupo tem como componentes a Ana Flávia Matos, a Brenda Monteiro Gama, Jamaira Marques, Maria Regiane Cardoso, Michele Moraes. E a disciplina é Química Inorgânica 1, professor Rian Ramos. Vamos lá para a introdução. A família do nitrogênio é um grupo composto por 6 elementos químicos, que são eles: o nitrogênio, o fósforo, o arsênio, o antinômio, o bismuto e o moscóvio, que formam a 15ª coluna vertical da tabela periódica. Todos os elementos pertencentes à família do nitrogênio possuem átomos que apresentam 5 elétrons na camada de valência, que é a última camada a receber elétron no átomo. O nitrogênio vem do latim nitrogênio, que significa gerar. O nitrogênio foi descoberto pelo médico escocês Daniel Rutherford em 1772, como componente separável do ar. Em condições normais, forma um gás, que é o N2, que é um gás incolor, inodoro, insípido e principalmente inerte, onde, onde é encontrado. Ele é encontrado na atmosfera terrestre, nos compostos orgânicos, no solo e em adubos químicos. A, a aplicabilidade do nitrogênio em conversação de material biológico e em refrigeração, no preenchimento de algumas lâmpadas incandescentes, na produção de alguns tipos de ligas metálicas resistentes, no preenchimento de algumas embalagens de alimentos, no combate a incêndios em ambientes, no enchimento de alguns tipos de pneus, na produção do aço inoxidável, na produção de nylon e poliéster e na produção de fertilizantes. Eu vou falar aqui também um pouco mais sobre as características atômicas do nitrogênio. Bom, ele tem o número atômico igual a 7, a massa atômica igual a 14 unidades. Ele apresenta apenas 2 níveis de energia, sendo o primeiro com 2 elétrons, que é o 1s2, e o segundo com 5 elétrons, que é o 2s2 e o 2p3, formando os 5 elétrons. E também tem o subnível mais energético e mais externo que contém no nitrogênio é o 2p3. Tem tendência de ganhar 3 elétrons quando estabelece uma ligação química com outro átomo, porque ele possui 5 elétrons na camada de valência. O núcleo de todo o átomo do nitrogênio possui 7 prótons. Ele é o terceiro elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ficando atrás apenas do oxigênio e do flúor. Apresenta elevada energia de ionização e afinidade eletrônica quando comparado com qualquer metal e também com a maioria dos ametais. Apresenta-se no estado gasoso em temperatura ambiente. O ponto de fusão é de menos 210 graus e o ponto de ebulição é menos 195,8 graus. Agora iremos falar sobre o fósforo. O fósforo tem símbolo P, número atômico 15, massa atômica 30,984. Ele é uma matéria sólida e é derivado do latim, chamado de fósforos. Pós significa luz e sufixo poros significa portador, então significa portador de luz. A coloração é incolor, vermelho, branco e violeta. Ele tem o estado de oxidação +5, +3 e -3. Descoberta do fósforo. Foi descoberto pelo alquimista Hennig Brand em 1669 ao destilar uma mistura de ureia e areia. Quando ele misturou esses dois elementos, esses dois componentes, a ureia e a urina, ele vaporizou a ureia e ele obteve um material branco que brilhava no escuro e ardia como uma chama brilhante. Então, ele foi a primeira pessoa
conhecida descobriu o elemento químico e manteve essa descoberta por um bom tempo. Ele procurou, através da descoberta do fósforo, na procura da pedra filosofal, no caso, a procura de ouro. Foram fabricados os primeiros fósforos de segurança em 1848. O nome fósforo ele adquiriu um novo significado graças ao químico britânico John Walker, que descobriu um composto, no caso, que ardia ao ser fracionado contra certas substâncias. Então, havia nascido fósforo comum, colocado à venda lá por 1827 a 1928, por aí, lá pelo dia 7 de abril. Inicialmente, ele foi um artifício perigoso, pois ele soltava faíscas e acabava queimando as pessoas. Até que em 1832, o austríaco Siegel ele conseguiu fabricar os primeiros fósforos de segurança. Então, os fósforos atuais que nós usamos, né, são fabricados com sulfato de antimônio, sulfuros e agentes oxidantes, tais como o clorato de potássio. Onde é encontrado? O fósforo não aparece solto ou isolado na natureza, a não ser em alguns meteoritos. Ele é encontrado em rochas, minerais, um exemplo é a apatita, em plantas e animais como parte de vários compostos que são a combinação de elementos. Ou ele não é encontrado na natureza pelo fato de ser bastante reativo. Então, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele emite luz, fazendo, no caso, o chamado fenômeno fosforescência. Dentro de onde ele é encontrado, existe a questão do ciclo do fósforo, que é quando ele é convertido em substância inorgânica, porque ele é o único micronutriente que não existe na atmosfera. Então, ele é encontrado apenas em rocha na sua forma sólida. Apenas composto de fósforo é importante para os seres vivos, no caso é o íon fosfato. Aplicabilidade. Na questão da produção de fertilizantes, fabricação de detergentes, usado na metalurgia, de ácidos metálicos, caixa de fósforo, na composição de cremes e géis dentais, para a prevenção da corrosão em artigos de pirotecnia, fósforo branco na fabricação de bombas de fumaça. Então, além disso, é também importante para a mineralização da estrutura óssea, a síntese do colágeno, etc. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial para produzir bombas. Agora vamos falar sobre o elemento químico arsênio. Sua origem vem do latim arsênio. Ele foi descoberto em 1250 por Santo Alberto Magno. O arsênio apresenta 3 estados alotrópicos: cinza ou metálico, amarelo e negro. Encontrado em pequenas quantidades na forma pura, na maioria das vezes está associado a outros elementos, como, por exemplo, no cobre ou no chumbo. O arsênio, pode ser considerado o mais famoso dos venenos, e a sua aplicabilidade é na conservação do couro, na produção de liga metálica chamada latão, na produção de inseticidas, na produção de venenos para ratos, na manufatura de alguns tipos de vírus especiais, em armas químicas para aplicação militares, está restrito a algumas aplicações farmacológicas. O arsênio tem símbolo AS, o seu número atômico é 33, sua massa atômica é 75 unidades e a configuração eletrônica é 3D10, 4S2, 4P3. Seu estado físico é sólido. Boa tarde. Falar para vocês sobre o elemento químico antimônio. O antimônio, ele tem origem do grego antimônios, que significa matador de monges, mas também ele tem a sua origem latim, que significa stibium, por isso a sigla SB. Ele foi descoberto em 1450 por Tolde, é um sólido cristalino, fundível, quebradiço, branco, prateado, que apresenta uma condutividade elétrica e térmica muito baixa e evapora em baixas temperaturas. Ele é encontrado na crosta terrestre, que ele vai ser encontrado também com abundância de 0,2 a 0,5 ppm. Geralmente, ele forma um mineral de sal sulfeto de antimônio. Tá? O antimônio ele possui um ponto de fusão de 630 graus, ponto de ebulição de 1.753 graus e densidade de 6,7 gramas por centímetros cúbicos. A sua configuração eletrônica é Kr, criptônio, 4D10, 5S2 e 5P3.
Os principais estados de oxidação deles são -3, +3 e +5. Como já foi dito, ele conduz mal a corrente elétrica, mas muito melhor que o bismuto. Ele é estável em temperatura ambiente, mas quando aquecido, ele vai formar o trióxido de antimônio, que é o Sb2O3, o pentóxido de antimônio, que é o Sb2O5, e o tetróxido de antimônio, que é o Sb2O4. Ele reage com o enxofre e quando aquecido e tem uma reatividade muito grande com os elementos que são os calcogênios e uma reatividade vigorosamente com os halogênios, formando os compostos SbX3, que no caso o X vem a ser algum elemento halogênio, e compostos SbX5. Massa atômica dele é de 121,76 unidades, número atômico 51. Ele tem a sua aplicabilidade na indústria de semicondutores para fazer equipamentos como detectores de infravermelho, em ligas como chumbo e outros elementos, e é usado em alguns tipos de bateria. Ele possui algumas precauções também, por alguns de seus compostos serem tóxicos. Em caso, a sua toxicidade depende do seu estado químico. No caso do antimônio metálico, ele é relativamente inerte, mas, no entanto, a estibina é altamente tóxica. Ele também se apresenta na composição de cerâmicas, esmaltes de vidros, tintas de plástico tipo PET, na composição de alguns medicamentos contra a leishmaniose. Os sulfetos de antimônio, eles podem ter aplicabilidade na fabricação de sistemas de freio automobilísticos. Agora o bismuto. Bismuto tem origem do alemão, que significa massa branca. A existência desse metal foi demonstrada em 1753 pelo francês Claude Junini. Ele é um metal frágil, com uma tonalidade rosácea e com um brilho iridescente, né? Bem brilhoso mesmo. Entre os metais pesados, é o único que praticamente não é tóxico. Então, o bismuto é encontrado na crosta terrestre e pode ser encontrado de forma nativa na natureza, nos minerais bismutina, que é o Bi2S3, né? O bismuto com enxofre, e a bismita, né? Que é o Bi2O3, que é o bismuto com oxigênio. O bismuto é o elemento químico de símbolo Bi. O número atômico dele é 83. A massa atômica é de 208,980 unidades. O ponto de fusão é de 271,4 graus Celsius, que equivale a aproximadamente 520 graus Fahrenheit. O ponto de ebulição dele é de 1560 graus Celsius. A configuração eletrônica do bismuto é xenônio 4F14, 5D10, 6S2, 6P3. A densidade do bismuto é de 9,78 gramas por centímetro cúbico. Os países com maior abundância do bismuto são o Peru, o México, a Bolívia e a China. No Brasil, a quantidade de bismuto é extremamente baixa, o que impede a sua exploração. Uma curiosidade também é que ele é o metal mais diamagnético da tabela periódica, ou seja, ele é repelido por campos magnéticos fortes, né? E também uma peculiar característica do bismuto é que, apesar de ele ser um metal pesado, os seus sais não apresentam toxicidade e podem ser utilizados para inúmeras atividades. Os sais do bismuto, né? Alguns tipos desses sais, eles podem causar lesões ao fígado e eles também permanecem nos rins por anos. Então foram identificados aí alguns casos de envenenamento, né, de intoxicação a esse elemento, o bismuto. O bismuto ele pode ser aplicado em sistemas de combate a incêndio, na produção de fusíveis e etc., né? Na produção de ligas maleáveis com ferro também. Ele é usado em cosméticos e tintas a óleo, aquarela e acrílica, pelo fato dele ter esse espectro de cores, né? De brilho também. O sal de bismuto pode ser usado para dar uma aparência perolada em produtos. Na produção de alguns medicamentos de ação gastrointestinal e no tratamento de sífilis também. Então tem muitas propriedades mesmo, né? Em fogo de artifício,
e como ingrediente de graxas lubrificantes. E são algumas das aplicabilidades do bismuto. E o moscóvio, que é o último dessa família, 5A, e esse nome Moscóvio se refere à capital de Moscou, é bem interessante isso. E esse nome ele foi adotado oficialmente pela União Internacional de Química Pura Aplicada, que é a IUPAC, em 31 de maio de 2016. É um elemento bem recente, né? E ele provavelmente é um metal mole e de baixo ponto de fusão, se comparado aos demais elementos do grupo. Por ser um elemento sintético desenvolvido há pouco tempo, ainda não apresenta uma aplicação. Como eu falei, é um elemento bem recente. Então, por que se provavelmente que nós colocamos? Porque é um elemento pouco estudado, foi descoberto recente, né? Então, por isso esse provavelmente que é um metal mole de baixo ponto de fusão. Essas são nossas referências. Esse foi nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.